Vamos pensar num cenário? Um cenário de apocalipse digital. O que acontece quando o que parece impossível acontece? Um colapso total da infraestrutura física. Como é que um sistema pode não só sobreviver a isso, mas, de alguma forma, renascer das cinzas? Mas olha, antes de construir para o futuro, a gente precisa entender uma história do nosso presente. Uma história de um crime que quase mesmo quebrou tudo. É uma história que mostra o quão frágil é o mundo digital em que a gente vive. Sabe, o mundo do software de código aberto, o open source, ele se baseia muito em confiança, em transparência. A ideia é que, com muita gente olhando o código, qualquer desastre é evitado. Alguém vai achar o erro, né? Pelo menos essa é a teoria. Pois é, e essa filosofia foi posta à prova da forma mais dura possível. Foi no caso do backdoor do XEuTools, um golpe digital que foi, nossa, quase perfeito. E ele não explorou uma falha de código, não. Explorou uma falha humana, a paciência. Pensa só na estratégia. Por anos, o invasor foi se infiltrando, com toda a paciência do mundo, num projeto super crítico. Ele não chegou chutando a porta. Ele se aproveitou do cansaço, do burnout, de uma única pessoa, um mantenedor voluntário, para conseguir inserir uma vulnerabilidade, que daria acesso a servidores no mundo inteiro. E o mais impressionante de tudo é como essa ameaça foi descoberta. Não foi por um time gigante de segurança nem por um alarme piscando. Foi um único engenheiro da Microsoft, o Andres Friend, que só achou estranho um processo de login estar meio segundo mais lento. Meio segundo. Esse detalhe salvou a internet. E esse caso todo, ele mostra perfeitamente o que a internet é hoje. Uma imensa torre de Jenga. A segurança do mundo inteiro pode depender de uma pecinha de código minúscula mantida por uma pessoa, muitas vezes de forma voluntária e totalmente sobrecarregada. Então a pergunta é, como se defender de uma ameaça desse nível? E não só no software, mas no mundo físico mesmo. Bom, a resposta começa na primeira camada de defesa, ter soberania sobre onde o seu sistema, de fato, mora. Essa primeira defesa é a soberania física. E o que isso quer dizer na prática? É evitar o risco de uma plataforma gigante usar a sua própria inovação contra você. É ter controle total sobre a sua infraestrutura. No fim das contas, é simples. Seus dados, suas regras. E como se consegue isso? Através do agnosticismo de infraestrutura. A ideia é poderosa. O sistema não pode ser prisioneiro de um único servidor, de um único provedor. Se um data center inteiro cair, a alteração toda pode ser movida, reconstruída em outro lugar, seja na AWS, na Azure, onde for. E o principal, sem interrupção, é a liberdade de não ser refém. Certo, mas vamos levar o cenário ao extremo. E se tudo for perdido? Os servidores destruídos, os backups sumiram. Como é que se reconstrói algo a partir do zero absoluto? A resposta para isso se chama Protocolo Fênix. É, basicamente, um plano de recuperação de desastres estruturado. Ele garante que, não importa a catástrofe, assim que a internet voltar, todos os dados, todos os acessos, tudo pode ser restaurado, intacto. A chave para esse protocolo funcionar é o livro-razão do sistema, o Ledger. Imagina um livro-caixa, só que ele registra cada mínima ação que acontece. Cada entrada é permanente, selada com criptografia, impossível de falsificar, impossível de apagar o passado. Ele funciona como o DNA do sistema. Um DNA incorruptível que permite uma reconstrução perfeita, do zero. Lembra do ataque ao XEuTools? Ele só aconteceu porque o sistema confiou numa pessoa. A próxima camada de defesa que a gente vai ver constrói um sistema que não precisa dessa confiança cega. Ele verifica a integridade através do próprio código. Então, em vez de só ter uma senha que diz quem alguém é, o sistema tem um score de coerência, que analisa o que se faz. Ele basicamente pergunta, essa atividade é real ou é um robô tentando manipular algo? Essas transações fazem sentido do ponto de vista econômico? Essa ação ajuda a rede ou prejudica? É como se fosse um sistema imunológico digital, sabe? Ele identifica o que é saudável e isola o que é malicioso. E para sustentar tudo isso, em vez de um modelo que só extrai valor, o sistema tem uma taxa transparente de 1% nas transferências. E isso não é lucro de empresa, não. É uma taxa de sustentação que é toda reinvestida na segurança e na saúde da própria rede. No final, essa arquitetura toda não é só sobre sobreviver a um apocalipse. É sobre construir um sistema que, desde o seu nascimento, foi pensado para se regenerar.
E aqui está o ponto central de tudo isso, o mais importante. A resiliência de verdade, essa capacidade de sobreviver a qualquer colapso, ela vai muito, muito além de firewalls e backups. Ela nasce de uma arquitetura que é construída em cima do princípio da soberania. Uma arquitetura onde o controle não fica concentrado num único ponto que pode falhar, mas é devolvido para os próprios participantes do sistema. E no fundo mesmo, é uma filosofia. Uma filosofia onde a integridade não é algo que a gente só assume que existe ou que se baseia em confiança. Não, ela é projetada, ela é verificada ativamente no coração do sistema, no próprio código. E toda essa filosofia se apoia em 3 pilares bem claros. A verdade, que está no registro imutável, o caminho, que é a soberania de quem participa, e a vida, que é o valor real gerado dentro da comunidade. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? E se a segurança digital de verdade não for sobre construir muros cada vez mais altos, mas sim sobre projetar ecossistemas onde a própria integridade é o código que rege tudo?